Olá, sejam bem-vindos aqui no primeiro seminário do nosso grupo de computação musical. E atualmente nós temos uns pesquisadores ou doutorandos fora, mas como eles fazem uma pesquisa bem interessante, nós queremos transmitir. Vamos ver se tudo dá certo agora com muitos computadores só para fazer uns sons pequenos, mas vamos ver. Por favor. Legal, obrigado. Então, boa tarde, aqui já é quase a noitinha, mas boa tarde. Acho que todo mundo que eu estou dando uma olhada aí, eu acho que o pessoal já me conhece dos outros seminários. Sou Antônio, esse primeiro nome que está aí. Eu vou falar... o volume está legal? Vocês estão me ouvindo bem assim? Sim. Tá. Eu vou falar sobre esse artigo que eu escrevi junto com o Marcelo e também com os meus dois supervisores aqui na Irlanda. Eu vou apresentar daqui 2-3 semanas esse artigo no LAC, na Alemanha, que é a Linux Audio Conference. Então, os slides estão em inglês, já é mais ou menos o material que eu vou usar. Então, acho que não vai ser um problema para nenhum de vocês, né? Então, o Gilma que está passando os slides, né? Pode ir para o próximo, por favor, Gilma. Okay. Foi? Tem que dar uma confirmação para mim. Foi. Legal. Então, o contexto desse trabalho aí, né, e também as motivações, é essa ideia de aplicar essa teoria de sistemas variantes nas técnicas de distorção para síntese de áudio. Então, a grande maioria das técnicas é baseada em sistemas invariantes, né? Você tem um sistema com filtro com coeficientes fixos, por exemplo, e aí você tem o seu sinal de entrada e assim você processa o seu sinal. Mas os trabalhos mais recentes têm explorado essa ideia de você variar o sistema ao longo do tempo. Por exemplo, a cada amostra mudam os coeficientes do sistema, e isso é outra dimensão, né? Você tem uma dimensão a mais para pensar na hora de projetar o sistema e também de possibilidades. Então, as motivações principais aí para mexer com isso, a primeira é a obtenção de novos timbres, novas sonoridades, né? novos sons de sintetizador. Acho muito legal essa ideia de você gerar o próprio material baseado em algum modelo matemático ou alguma exploração de equações. Nesse caso, né, enfim, são várias as famílias de síntese aí, essa é a que mais eu tenho vontade de explorar, porque é mais abstrato para lidar, você lida com expressões matemáticas, a grande parte da teoria disso tudo vem da engenharia de telecomunicações, do sistema de transmissão de sinais, e eu estudei isso na engenharia elétrica, então acho muito interessante usar isso para sintetizar áudio. Outro ponto é essa ideia dos Virtual Analog Oscillators aí, é uma área de pesquisa, principalmente o pessoal da Finlândia que está mexendo com isso, que é emulação das formas de onda que eram utilizadas lá nos sintetizadores analógicos clássicos, então a dente de serra, a onda quadrada, e esses modelos aí com sistemas variantes são bem baratos computacionalmente, os resultados são muito interessantes. As ondas obtidas, os espectros obtidos aí com essas técnicas são muito similares às ondas clássicas e é muito interessante pensar cada vez mais poder melhorar esses sistemas aí e até ajudar a mostrar que o preconceito lá contra áudio digital não é muito coerente. E o outro ponto é essa ideia de usar essa mesma técnica aí de síntese, utilizar no contexto de efeito de áudio, né, de audio effects aí, que é você poder processar qualquer sinal, por exemplo, sinal de um instrumento acústico, uma gravação qualquer que você tenha e você queira aplicar distorção, né, por exemplo, guitarra. É quase impossível pensar em um guitarrista sem um pedalzinho qualquer de distorção, seja qual for o tipo de distorção. Então, acho que é bem rico o
as possibilidades, são ricas as possibilidades de uso, né? E tem ainda um outro pontinho aí. Gilma, pode colocar o próximo slide, por favor? Que é esse desafio aí, né, talvez o pai da computação musical, Max Matheus. Não vou ler, vou dar 12 segundos aí para que vocês leiam isso que ele escreveu, né? Logo lá no começo ele já... Então ele já notou que não era uma simples questão de pegar uma equação qualquer e gerar amostras e achar que vai ficar bom, né? E realmente não é fácil achar artigo interessante, mas essa é uma motivação, um desafio extra para trabalhar com isso. Então vamos lá, Gilma, próximo slide, por favor. Eu vou apresentar uma breve revisão antes de falar das técnicas novas, uma breve revisão de 2 pontos. O primeiro deles é a técnica clássica de distorção de fase, que é essa técnica chamada phase shaping, né? Ela é uma patente de 84, se não me engano, selecionar essa data aí, que essa técnica foi utilizada de sintetizadores da Casio. Logo depois, a Yamaha fazia a série de sintetizadores baseada na FM, né, do Shawnee, que também tem uma possibilidade de timbre muito grande. A Casio fez essa série. É interessante dar uma lida sobre a história dos sintetizadores, né, que uma das motivações de eles terem investido nessa técnica aí de distorção de fase é que os timbres gerados, né, eles têm esse decaimento aí com cara de passa baixa, né, e isso tem uma correlação mais fácil de aceitar, assim, com o som gerado. O som da FM ele é um pouco ele facilmente incomoda, ou então fica difícil de usar, ou clichê, alguma coisa do tipo. E também o jeito de operar o teclado da linha CZ era supostamente mais fácil de operar. Fez bastante sucesso também. E a ideia dessa técnica é adicionar uma função de distorção de fase em um gerador comum de índices, né? Então, se a gente olhar essa figura aí, a parte B dessa figura, essa linha que está tracejada é uma tabela de cosseno, de menos cosseno, na verdade. Então, essa técnica de distorção de fase ela é baseada nessa ideia de você fazer uma leitura cíclica de uma forma que esteja armazenada numa tabela, mas fazer uma leitura diferente do que seria a leitura comum, né? A leitura comum ela seria feita com essa reta que está na parte A agora. Então, essa reta tracejada, ela tem de 0 a 1, né? A gente multiplica isso pelo tamanho da tabela que a gente vai ler. Se a gente, obviamente, ler isso sequencialmente, a gente vai ler exatamente a forma de onda que está na tabela. Então, nesse caso desse exemplo aí, é o menos cosseno, né? Agora, o que está acontecendo é que a gente vai adicionar essa G de D aí na informação comum, que seria esse... A gente vai somar o tracejado e o pontilhado e vai obter essa linha cheia aí. Essa linha cheia é a nova informação de fase que vai ser dada para a leitura da tabela. Então, se a gente olha na parte B lá, o que era para ser um cosseno vai ter essa forma diferente aí, que é uma aproximação de dente de serra. Isso está acontecendo porque a primeira metade da tabela, né, de 0 até meio, vocês podem olhar na figura A de novo, a primeira parte da tabela, de 0 até meio, está crescendo rápido, e a segunda metade da tabela, de meio até 1, demora todo o resto do período para poder ser lida. E o parâmetro que a gente usa para controlar isso é esse Dzinho que tem aí, que nesse caso aí está valendo 0,05. Quanto menor for esse D, mais rápido vai ser essa subida, né? Mais abrupta vai ser essa subida, e assim mais frequências precisa para sintetizar esse sinal. Então o sinal vai ser mais rico, né? Vai ter mais frequência.
Na parte C aí está mostrando, nesse caso, a forma de onda gerada. E nessas curvas cheias aí, né? E com as bolinhas está o espectro ideal da dente zero, que é 1 sobre P, sendo P o número do harmônico, né? O que a gente pode olhar aí é que tem alguns buracos nesse espectro gerado, né? Isso no texto da patente fala, né? Infelizmente existem alguns buracos no espectro, mas a qualidade do áudio dessa técnica é viável, porque na época o poder computacional era bem limitado, então com essa técnica foi possível fazer síntese dessa forma de onda em tempo real. Essa questão da leitura da tabela, a questão de ser uma técnica que você está lendo uma tabela deixa bem barata, né, o custo da técnica, mas também deixa limitado para você ir um negócio que está armazenado na memória, né. Gilma, pode colocar o próximo slide, por favor? Legal. Outro pontinho que a gente vai rapidamente revisar é o filtro passa-tudo, né? Então, a gente tem essa expressão aí para a função de transferência, essa HDC aí, que nesse caso é um valor A, né, para o coeficiente do filtro. Essa figura está com 2 polos e 2 zeros, e na função de transferência é um polo e um zero, só desculpa, preciso arrumar isso nos slides também. Mas, de qualquer maneira, dá para ver que eles estão em distâncias recíprocas aí, né? Tá R e 1 sobre R nessa figura aí. Então, o que acontece é que o efeito na resposta em magnitude, eles vão se balancear. Então, a resposta é plana. Então, independente da frequência, vai ser um ganho unitário, mas por isso que chama passa-tudo, né? Mas o que acontece é que ele vai introduzir um desvio de fase que depende da frequência. Então esse feed de mega aí vai introduzir esse sinal. Para cada frequência, um desvio diferente que é dado por essa expressão aí, que apareceu nesse trabalho de 90 e alguma coisa do Laxo e esse pessoal aí, acho que é o pessoal da Finlândia também. Faz algum tempo que eles estão mexendo com isso. Bom, então esse é o passa-tudo invariante, né? Esse com coeficiente A fixo. Agora, vamos lá. Gil, por favor, próximo slide. Oi. Legal. Aí agora a gente vai começar a falar dessas técnicas mais recentes aí, né? Que a gente vai começar a entrar no que é chamado aí da distorção de fase dinâmica, né? Então, o que acontece? O Yussi, ele nesse trabalho aí, coeficiente motivated first order LPS filter, como essa distortion effect, ele sugere, né, um método esse método aí para síntese de áudio também, para efeito, para processamento. Ele lembra ele que a técnica clássica, ela está restrita, é o que eu estava falando, né, está restrita para uma tabela lá e que vai ser lida ciclicamente. Aí tem outra técnica, acho que eu vou fazer um slide extra para revisar também a Adaptive Phase Distortion. É uma técnica proposta pelo Lazzarini e o Timon, que são os supervisores aqui, que é a ideia de você distorcer um sinal de uma maneira parecida com a distorção de fase, mas para poder distorcer um sinal arbitrário, o que eles fazem é colocar o sinal numa delay line. Então entra o sinal, vai introduzir um delay na saída, mas de qualquer maneira você pode distorcer o sinal. Então é uma técnica interessante também, mas tem essa limitação. Aí o José vai concluir depois que no caso de modular um passa-tudo, modular os coeficientes, a gente está emulando essa técnica de distorção de fase sem essa limitação aí da tabela. A gente pode simplesmente entrar com qualquer sinal e distorcer ele. Outra coisa que ele mostra no trabalho dele ele consegue chegar nessa expressão aí para estabilidade, faz uma análise do espaço de estado lá nesse tipo de sistema, e ele mostra que com essa condição aí que se o valor absoluto do coeficiente em todos os instantes de tempo for menor ou igual a 1,
o sistema é estável, mas tem um problema na parte negativa dessa modulação. Então tá tudo certo aí? Tudo ok. Tá. Então, o que ele faz também nesse trabalho é recomendar faixas de valores apropriadas aí para a função de modulação. Ele nota que na parte negativa, de menos 1 a 0, né, da modulação, o efeito é suave. Na parte positiva, o efeito é um pouco mais forte, então mais interessante para a modulação. E ele chega nessa expressão aí, por exemplo, para o atraso introduzido no DC, né, na frequência 0, que é dado por essa expressão, 1 menos o coeficiente sobre 1 mais o coeficiente. Então o que acontece é que se o coeficiente vale menos 1, se você colocar nessa fórmula aí, vai estourar, vai ficar infinito, vai ficar muito grande. O valor... Quer que eu espere alguma coisa? Eu estou tentando melhorar o seu som. Mas eu não consigo. Ali, sim. No meio. O segundo? O segundo ícone ali em cima. No meio da tela. Falando, 1, 2, 3. No meio da tela. Segundo. O segundo. Quer que eu fale mais perto, mais próximo, mais longe, sei lá? Esse. Fala. Funciona aí? Tá me ouvindo? Parece que tem um símbolo de mudo agora. É o nosso lado. Não, tô. É o nosso lado, por isso, para não mais ouvindo nada. Okay? Agora eu tô ouvindo, agora voltou. É para tirar o feedback, o cancelamento dele. A hora que você tava mudo aí, você tá me ouvindo? Bora, vamos assim então? Tá, então vamos lá, continuando. Então, quando esse MDN ele vale menos 1, o que acontece é que esse atraso aí, né, no nível DC ele fica muito grande, então começa a ter problemas de dispersão, né? As frequências baixas, elas entram no sistema e demoram eternamente para sair, e isso pode ser perigoso. Então o Yussi não tem muita coisa de análise, além dessa questão da estabilidade aí no artigo, mas ele faz todo um trabalho de fazer uma experimentação com instrumentos, com guitarra, e ele recomenda faixas de valores aí. Aí tem o próximo trabalho, que está no próximo slide, Gilma, por favor, que é o trabalho aí já do Timo e o Lazzarini, né, meus supervisores aqui, e mais o Yussi e o supervisor dele lá na Finlândia. Bom, Irlanda e Finlândia são aí os laboratórios que estão mais ativos nessa área, né, se vocês puderem perceber. E é esse trabalho aí que chama Spectrally Rich, Phase Distortion, Sound Synthesis, Using All Pass Filter. Então, qual que é a ideia? Eles chegam nessa expressão aí, né, para a função de transferência do passa-tudo, variante no tempo, que aí agora sim a gente tem o coeficiente MDN, né, na expressão para a função de transferência. Então a gente passa a trabalhar com essa função generalizada de transferência, generalizada porque tem um N, né? Então para cada instante de tempo ela tem um valor diferente. E aí isso aqui começa a entrar na área já de sistemas variantes, que tem uma teoria bem rica e bem interessante que está sendo agora levada para aplicações de áudio. Tá? É recente isso ainda, mas resultados estão começando a aparecer. Bem legal. E aí o desvio de fase, né, introduzido, ele vai passar a ter agora esse MDN incorporado aí nessa expressão, que vocês podem ver aí. Agora, Gilma, vamos lá para o próximo slide, por favor. Legal. E aí a grande contribuição desse artigo aí é mostrar como chegar numa função de modulação para os coeficientes do filtro a partir de uma distorção de fase que você queira aplicar. Então a primeira sacada é utilizar essa aproximação aí, né, para tangente de uma coisa qualquer, usar isso aí para valores pequenos. E o outro ponto é que você tenha, né, esse feed ω-n, ou seja, você saiba como que você quer distorcer o seu sinal. Então, o primeiro exemplo, claro, que eles quiseram emular foi a distorção, a PD clássica, a distorção de fase clássica. Então,
Eu tinha mostrado para vocês já a G de T utilizada naquele caso lá, tá alguns slides para trás aí, depois se vocês quiserem, é só questão de voltar lá. Mas a ideia é que aquele G de T mostrado... Volta lá, Gilman, por favor, só para refrescar a memória aí, para mostrar o G de T. Está lá no slide 4. É o nosso desvio de fase propriamente dito. Agora a gente volta lá, Gilman, para o slide 8, por favor. Então a ideia é que... legal, obrigado. A ideia é que aquele G de T seja esse feed ômega n, né? Mas tem eles também chegaram à conclusão que tem uma faixa apropriada para essa modulação, que é essa aí entre menos ômega e menos π. Então, antes de fazer a modulação, tem essa normalização aí, por G de T, para aí sim chegar no φ, que é a função que a gente quer, o desvio de fase que a gente quer. Então, tendo esse desvio de fase e rearranjando a fórmula de desvio de fase que está no slide atrás, volta lá rapidinho, só para refrescar também. Então, o que faz aí é utilizar essa aproximação da tangente para poder discriminar o M de N. Agora vamos lá para o 8 de novo, Gil. Isso aí tá meio confuso, vou mexer nesses slides aí também. Então aí é que a gente passa a ter um jeito de determinar exatamente como que a gente quer modular os coeficientes do passa tudo para poder aplicar o efeito que a gente quer. E aí depois essa implementação aí pode ser feita com equação de diferença normal, né? Então, só para deixar claro, né, o que aconteceu, o que está acontecendo aqui, a gente sabe como é que acontece o desvio de fase, que é aquele feed ômega n, a gente tem uma função que a gente tem um padrão de distorção que a gente quer aplicar, e aí a gente utiliza esse padrão para saber como que a gente tem que modular os coeficientes de um passa tudo para poder aplicar essa distorção de fase, que é análoga àquela a clássica, mas ela é implementada de uma maneira completamente diferente, que tem todas as vantagens que a gente está falando aí. Agora, Gilmar, vamos lá para o próximo slide, por favor, que é o 9 agora. E aí, para esse exemplo específico, né, para a emulação então da distorção de fase clássica, essa figura que está em cima é a função de distorção em si, que é o que a gente está somando, né? Ela só está numa figura mais bonitinha aí, mas é aquela informação que a gente estava somando no gerador de fase convencional para que ele suba mais rápido na primeira metade, que é essa subida dessa função triangular meio deitada, meio torcida. E aí, com essa função e a normalização, a gente consegue gerar essa função de modulação, que é o que está na figura de baixo. E aí essa função de modulação é o que vai aplicar, que é o que vai gerar a distorção que a gente está procurando no nosso sistema, né? Agora, Gilma, vamos lá, slide 10, por favor. Slide 10, desculpa. Slide 10. Bom, aí está mostrando as duas saídas, né? Que essa curva, a curva cheia aí, a curva sólida, seria a técnica clássica, e a obtida com modulação do passa-tudo é essa tracejada. Então dá para ver que é bem próxima. E no próximo slide, no 11, Gilma, tem os dois espectros. Então, em cima está o espectro com a técnica clássica, e embaixo está o espectro com a modulação do passa-tudo. Então a gente pode ver que é até melhor o resultado que a gente obteve nesse caso, porque não tem os buracos no espectro que tem ali que tem nesse de cima da PD clássica, e nesse caso também está com... Bom, não dá para observar muito ele assim também ali no de cima, mas a gente pode ver que está bem limpinho nesse caso de baixo aí. E agora o que a gente vai fazer é ouvir essa emulação da técnica clássica de PD. Tilo, será que eu posso ter o áudio agora para ouvir junto aí, para ter noção do que está acontecendo? Ali tá. Legal, estou ouvindo. Então, Gilma, agora vamos lá, por favor.
abre All Paths Face Dist. Pronto. Aberto. Legal. Então, esse código é escrito em C Sound, né, que é, vamos dizer, a linguagem canônica aqui no departamento, e é bastante interessante. Eu tinha estudado a sério e agora que cheguei aqui fui evangelizado e estou muito feliz com a evangelização, então eu recomendo. Então esse começo aí, esse menos ODAC é só para configurar que é para jogar o sinal aí para a saída de som ao invés de gerar um arquivo de áudio. Aí depois esse óptico de All Pass, a gente tá com esses 7K samples aí, para falar que a gente está mudando o bloco para uma amostra, né, para poder fazer essa atualização de amostra em amostra e não em blocos, que é o que seria o usual. Aí tem a implementação da equação de diferença, aí no AW e no AY. Aí depois está comentado aí a função de distorção. Nesse caso a gente vai ver o ponto de inflexão com 0,1 ao invés de 0,05, mas pode mudar depois aí também, você vai colocar para comparar, ou então deixa assim mesmo. FTGain. Então, essa aí é a função que foi usada para essa FTGain, é a tabela que foi usada para produzir justamente a função de distorção de fase que a gente quer. E são dois instrumentos que tem nesse exemplo. Esse instrumento 1 aí é para fazer o processamento entrando a senoide, e o segundo é para fazer o processamento com um áudio que tem uma gravação de flauta. Então, se você puder rodar o código aí, Gilma, a gente vai primeiro ouvir o primeiro instrumento, que é a síntese, né? Que está processando a senoide, então está gerando a aproximação da lente de cera. Bom, legal. E agora, Gilma, se você puder trocar lá embaixo, comentar o instrumento 1 e comentar o instrumento 2, a gente pode ouvir processando com flauta. Há muito diretório esse arquivo Wave? Não tem falta de arquivo. Talvez você tenha copiado para outro diretório. Não, ele não mandou o arquivo. Tinha um Wave, Antônio? É esse flauta.wave, né? Eu não tenho esse arquivo aqui. Antônio? Antônio, está nos ouvindo ainda? Uau. Antônio? Oi. Fala, Tito, pode falar. Antônio, passa para o próximo exemplo, porque a gente não tem o arquivo Wave da flauta. Então, eu estava tentando subir, eu ia subir o arquivo Wave rapidinho, posso? Acho que vai ficar complicado o tempo, porque a gente tem que sair Tá as bom, duas daqui. então tá bom. Então legal, sem problema. Vamos tocar, sem problema não. Bom, então, desculpa, eu vou depois subir todos os arquivos então na página do seminário. Quem tiver interesse, é só pegar os arquivos lá e rodar depois, então, com o C-Sound, ou talvez eu possa gerar até às vezes aí, e vocês ouvem. Bom, Gilma, então, por favor, vamos lá para o próximo slide, que é o 12. Legal?
Então agora a gente está utilizando esse mesmo sistema, mas com uma função de distorção arbitrária, né? Então a ideia foi experimentar com síntese aditiva aí, achar alguns parciais que pudessem dar uma função de distorção interessante. Aqui foi no ouvido mesmo, essa experimentação. A gente chegou nessa função, fez esse adequação aí para a faixa apropriada e utilizou essa função para poder achar o M de N. Então, essa aqui é a nossa G, a nossa phi de ômega N, no caso, né? E aí, se puder ir para o próximo slide, Gilma, por favor. Aí no slide 13, a parte de cima está mostrando justamente a função de distorção que a gente criou, e a figura de baixo está mostrando o M de N que foi gerado com a distorção que a gente inventou. E aí, se puder ir para o próximo slide. E aí, processando a senoide, distorcendo a senoide, o sinal que a gente obteve foi essa curva aí, bonitinha. E o espectro é esse que vocês estão vendo aí. Na nossa opinião, um espectro interessante também. E se a gente, se puder rodar o código aí agora, Gilma, que é o, acho que é o 1000EXPD. Você vai comentar o código ou é só rodar? Uma variação da densidade. Oi? Você vai comentar o código ou só rodar direto? O código é muito parecido. Se quiser abrir aí, a única linha que muda é a função. Pode abrir, então, por favor, e já vai direto na linha 22. Certo. Tá. Então, aí a única diferença é nessa linha, esse FTGain aí, a gente está falando. A gente quer uma tabela desse tamanho aí, né, 16384, e aí depois, a partir daí, a gente está escolhendo a amplitude, a frequência e a fase dos parciais que a gente quer aí. Então, tudo que está nessa linha são informações que, se puder voltar nos slides, viu? 4 slides para trás, ali no slide 12, aquela linha lá está traduzindo essa Y de N, e depois tem uma outra linha que está fazendo o escalamento para a faixa apropriada. Então, agora você pode rodar esse código aí para a gente poder ouvir, que é uma aproximação de dente de serra também, mas um pouco mais ardida. Vocês podem ver pelo espectro lá que ela tem mais intensidade nos harmônicos mais altos. Legal. Agora, continuando, já foi para o slide 15? Foi. Agora a gente vai falar sobre outra técnica que quer tirar o feedback, legal. A gente vai falar sobre outra técnica agora que é a FBAN, né? Que é essa ideia de modular a amplitude de um oscilador utilizando a própria saída dele. Que é o que está representado nessa figura aí. Essa figura é do catálogo introdutório do RICE, lá de 69. Ele já explorou essa ideia, né? Não fez análise nenhuma, mas já estava lá, já tinha feito uma primeira utilização musical dessa técnica. Então, essa equação aí mostra justamente o processo de multiplicar a amplitude de um oscilador aí pela amostra logo antes, essa y-1, e a gente tem esse beta, que é o fator de retroalimentação que controla quanto que a gente quer que volte para a amplitude, né? Quanto da saída que a gente quer que volte para a amplitude. E a gente poderia, a gente sabe que nesse y de n-1 vai estar o cosseno de alguma coisa, né? Então se a gente pegar e colocar esse y de n-1 o cosseno de alguma coisa, a gente vai ver que tem um cosseno multiplicando um cosseno, e o n-2 vai ser outro cosseno vezes cosseno aí dentro. Então a gente vê que o sistema no fundo vai ter harmônicos de uma fundamental, né? Mas a interpretação interessante para poder analisar esse sistema
é a de sistemas variantes, que é essa LPTV, aí, Linear Periodically Time Varying Interpretation, né, que é pensar o sistema variante. Que nesse caso a gente rearranja as equações aí, a gente tem um y de n, que é o sinal de saída, que é o sinal de entrada, mais o beta, vezes esse coeficiente A de n que está mudando a cada amostra. E nesse caso aí a gente tem que tanto o sinal de entrada quanto o sinal de modulação do coeficiente é o mesmo sinal, que é esse cosseno aí. Mas é só esse caso, poderia ser diferente. Essa técnica ela tá, não precisa ser acoplado ao sistema, pode ser arbitrária, né, os sinais. Então nesse caso aí o que a gente tem é um filtro I2R, né, recursivo, de um polo, com coeficiente modulado. E aí o que acontece é que essa modulação do coeficiente do filtro, mesmo que não seja o passa-tudo, ele vai introduzir também uma distorção de fase dinâmica da mesma maneira que o outro filtro. Nesse caso ele ainda tem a ação na resposta de magnitude ali, que no caso não é flat. Né? Pode ir no próximo slide, por favor. Essa figura está mostrando, né, a influência do beta no espectro criado. Então a gente pode ver que quanto maior for o valor de beta, mais parciais vão ser criados. Né? Logo no começo aí o beta é nulo, então tem só a fundamental, aí o beta vai crescendo e vai aparecendo mais harmônicos. Né? Vão aparecendo mais harmônicos. E esse beta, então, ele tem um comportamento similar ao índice de modulação da FM, né? Que quanto mais você aumenta a amplitude lá do sinal que está modulando o oscilador na modulação de frequência, você vai ter uma banda maior produzida. Então, aqui, nesse caso, também. O próximo slide, por favor, Gilma. Tá, então agora a gente tem essa condição de estabilidade, que foi mostrada também nesse trabalho da FBAN, eu coloquei o título aí, mas é justamente esse, Feedback Amplitude Modulation. Eu coloquei os autores, na verdade, que é também o Lazarini e o Timonen, mas com outro cara, que é o Kleimola, dessa vez, um outro cara da Finlândia também. Ele chega nessa condição aí. Não, na verdade essa derivação aqui da condição de estabilidade de um russo, que é o que escreveu um livro que agrega muita pesquisa sobre sistema variante feito assim, em várias áreas, e ele começa a colocar um livro didático, um livro de 2003, e está sendo descoberto agora aí para o pessoal do Audi também, está sendo utilizado nas pesquisas. E ele mostra essa condição aí que o produtório, né, de todos os coeficientes dentro do período, que é esse de 1 até n, dentro do período da modulação do coeficiente, do filtro, tem que ser menor do que 1. Então isso aí mostra que nesse caso, desse filtro aqui, alguns coeficientes podem ser até maior do que 1, dado que o produtório no período inteiro seja menor do que 1. Essa é a condição. Mas eles mostram também que problemas com aliasing, né, que é a geração de harmônico mais alto do que o sistema consegue representar, e aí isso vai gerar problema de rebatimento. Então, o problema de aliasing acaba acontecendo antes da instabilidade, no caso da FBAN. Eles até derivam algumas expressões e recomendam valores também, mas o problema de aliasing ocorre realmente antes, e o aliasing é super evitado aí nas aplicações de áudio, então não vai ser instabilidade o problema da FBAN de primeira ordem nesse caso aí. A gente pode ouvir rapidamente também a FBAN agora, Gilma. Tem lá o código FBAN 1 de primeira ordem. Quer falar do código? Posso falar, abre ele, por favor. Beto. Então tem mesma coisa, o comecinho do código, e aí depois tem esse o opcode FBAN, né? Que ele vai produzir uma saída de áudio, vai receber os argumentos todos aí. Mesma coisa, tem que setar um bloco para 1, para você poder pegar o valor anterior de cada amostra. E acho que pode rodar, e a gente ouviu o som da FBAN, que na minha opinião é bem bonito, bem interessante.
Até editar o arquivo e trocar lá a frequência, ao invés de 440, colocar uma frequência grave, tipo 100 Hz, assim. Eu acho bem bonito o som da F-Band, mas com frequência bem grave. Coloca um 80 ou 100. Sim. E, ó, esse é o som da F-Band. Agora, se puder ir para o próximo slide, Gilma, por favor. Então, a gente estava falando da F-Band de primeira ordem, né, que utiliza só uma amostra anterior para fazer a modulação. Aí tem o caso da F-Band de segunda ordem também, que utiliza duas amostras anteriores com fatores individuais aí de retroalimentação, beta 1 e beta 2. A expressão é bem similar, está aí. Tem um artigo pequenininho também do mesmo pessoal sobre a F-Band de segunda ordem, mostrando a possibilidade do sistema, mostrando o sinal gerado, que nesse caso aí é um pulso que ele tem mais parciais, né, ele tem mais harmônicos, então ele é um pulso mais estreito, é mais rápido, ele tem mais frequência sintetizada aí, a gente pode ver também pelo espectro. E também podemos ouvir rapidamente aí, Gilma. Se quiser fazer também o teste com o grave, colocar os mesmos 100 Hz lá também é legal. Bom, tem ainda pouca coisa sobre a F-Band de segunda ordem. Na verdade, tem pouca coisa sobre a utilização de sistemas variantes de segunda ordem ou ordens mais altas em áudio. É uma parte do trabalho que eu estou fazendo aqui, junto com eles, também junto com o Marcelo, que é estudar melhor a questão de estabilidade, essa questão para sistemas de segunda ordem e ordem mais alta, e aplicar isso tanto na F-Band quanto em outros modelos de síntese, outras técnicas. Então tem alguns livros principais aí que a gente está estudando e tentar entender as limitações para a questão da estabilidade, as limitações da modulação do coeficiente, também as possibilidades que tem de análise para ver o que vai ser gerado com isso. Então, se puder ir para o último slide, Gilma, por favor. As conclusões aí, né, desse trabalho são esse novo uso aí, né, da técnica clássica, que é a distorção de fase. Ela tem esses sons aí que mais fáceis, que a distorção de fase ela é um subconjunto, né, da modulação de frequência, da modulação de fase, mas um subconjunto ali que os sons produzidos são bem digeríveis, são mais fáceis de agradar do que os da FM. Então isso foi bem celebrado quando na época lá que esses sintetizadores vieram para o mercado, foram explorados. Outro ponto aí, né, é fazer essa implementação de uma maneira diferente, porque quando você faz de uma maneira diferente, ou você tem economia, ou você tem novas possibilidades, né? Então é você pensar numa mesma estrutura, mas agora com novas possibilidades, por exemplo, de processar um sinal arbitrário, né? Que é esse outro ponto aí. E, como eu já falei, estamos estudando agora sistemas de ordens mais altas para poder propor técnica com isso aí também. Acho que por enquanto é isso. Muito obrigado. Aí, legal o seminário virtual. E se alguém tiver alguma dúvida, posso tentar ajudar. E aí, pessoal? Oi. Ou eu não estou ouvindo, ou ninguém está falando. Fala essas coisas. Não, as limitações. Antônio, está me ouvindo aí? Não, né?
Vem cá. Antônio, Eu não ouvi, Tio. Se você puder reproduzir a pergunta perto do microfone aí. Ele já está chegando no microfone. Mas ele anotou, sabe? Então, coisas que ficam no ar, na verdade, Antônio. Estão me ouvindo agora, Antônio? Tô ouvindo. Ouvindo? Então, primeiro é que eu anotei sobre timbres interessantes, né? Acho que você respondeu até as conclusões ali, quando você falou da parte comercial, do uso, porque parece que os timbres são mais interessantes, mas tem algum critério para definir assim, se seria um timbre interessante ou bonito, assim, porque às vezes a aplicação não é relacionada à estética, né? O timbre. É o seguinte, de maneira geral, assim, essa discussão que eu até estava conversando com o pessoal aqui, sons assim de instrumentos acústicos ou sons que são com uma característica de passa baixa, assim, com harmônicos que vão decaindo, eles têm uma aceitação boa. É uma coisa meio que assim, que a gente percebeu. E é justamente o caso dos sons produzidos aí na emulação de dente de serra, de sawtooth, com essas técnicas. Então dá para mostrar... Desculpa, dá para mostrar o slide 11 lá? O 11? O quê? Pra você falar disso, acho que é slide 11, não é? Deixa eu ir no slide 11 aqui. Porque o fato de ter buracos no gráfico ali não significa que o timbre vai ser menos agradável. Tem uma regularidade, a gente mostra que isso é mais agradável. Não significa, mas não é uma emulação ideal da dente de serra. A dente de serra não tem esse espectro bonitinho com todos os harmônicos, com a intensidade 1 sobre P, né? Sendo P o número do harmônico. Então, se você tem buracos no espectro, você até pode ter um som interessante, mas que não é uma emulação mais fiel possível da dente de serra. Já nesse de baixo aí já é muito mais próximo, porque você tem todos os harmônicos e eles estão decaindo bem bonitinho. Não, sim. A questão é assim, a questão de ser musicalmente interessante é uma pergunta estética, não é uma pergunta matemática, né? Não, sim, é que você colocou isso na abertura, né? Ele não geravam timbres bonitos. Por isso que eu deixei anotado para dar uma olhada na técnica. Falei que não gerava timbres bonitos? Não, tem um autor que você citou, acho que no segundo slide. É o Max Matthews, mas ele não falou de uma técnica particular. Das motivações. Você destacou lá em negrito. É difícil encontrar timbres bonitos. Isso no computador. Pô, mas eu tô falando com essa técnica. Aí eu tô falando de outra coisa, né? Sim. Eu tô falando de outra coisa. Eu tô falando aí, essa passagem aí do Max Matthews quer dizer que não é só pegar qualquer, sei lá, sequência de amostras que está no HD aí e botar para rodar no computador que vai dar um som interessante. O que ele está querendo dizer é que não é só porque é áudio digital que é pegar uma sequência de amostras e para tocar que vai ser legal. Entendeu? A gente precisa de processos controláveis e que vão gerar sinais que a gente de alguma maneira pode atuar, pode controlar e usar isso assim, solfejando, vamos dizer assim. Eu acho que é por aí o que ele quer dizer. Não, era isso, obrigado. Valeu. Bom, pessoal, esse foi o nosso primeiro seminário transmitido remotamente, né? Então eu queria, nesse momento agora, mostrar um pouquinho aí o pessoal que está aqui assistindo e pedir para a gente agradecer não só ao Antônio, o palestrante, como também ao Tilo e ao Gilmar, que fizeram bastante coisa aqui, trabalharam pra caramba para conseguir fazer essa apresentação acontecer desse jeito e foi muito legal. Então, vou pedir uma salva de palmas aí para os três. E vamos fazer várias. Isso aí, legal. Obrigado, Antônio. Muito bom, obrigado, pessoal. Foi um prazer aí fazer essa transmissão e falar sobre isso aí. Vamos continuar conversando, então. Obrigado, Gil. Obrigado, Gil. Vocês foram ótimos. Valeu. Valeu, é isso aí.